forma tão completa, se tinham cumprido em Jesus de Nazaré, as suas palavras foram ditas com solene fervor, e os seus ouvintes não podiam deixar de compreender que ele amava de todo o coração o Salvador crucificado e ressurgido. Viam que a sua mente estava centrada em Cristo, que toda a sua vida estava unida ao seu Salvador. As suas palavras foram tão impressionantes que só não se deixaram comover com elas os que estavam cheios do mais amargo ódio contra a religião cristã. Mas os judeus de Corinto fecharam os olhos à prova tão claramente apresentada pelo apóstolo e recusaram responder aos seus apelos. O mesmo espírito que os tinha levado a rejeitar Cristo, encheu-os de ira e fúria contra o seu servo. E se Deus não o tivesse protegido, especialmente para ele poder continuar a levar a mensagem do Evangelho aos gentios, teriam posto fim à sua vida. Mas eles voltaram-se contra Paulo, insultaram-no. Paulo então sacudiu a roupa em sinal de protesto e disse: se vocês se perderem, a responsabilidade é vossa. Já nada tenho a ver com isso. De agora em diante vou procurar os não-judeus. Nisto saí dali e foi para a casa de um certo homem chamado Tito Justo, que era adepto da religião judaica e que morava mesmo ao lado da casa de oração na sinagoga. Silas e Timóteo desceram da Macedónia para ajudarem Paulo e juntos trabalharam pelos gentios. Aos pagãos, bem como aos judeus, Paulo e os seus companheiros pregaram Cristo como o Salvador da humanidade, evitando o discurso complicado e subtil. Os mensageiros da cruz demoraram-se nos atributos do Criador do mundo, o supremo governador do universo, com o coração cheio do amor de Deus e do seu Filho, apelaram aos pagãos para contemplarem o infinito sacrifício feito em favor do homem. Sabiam que os que há tanto tempo andavam a taquear nas trevas do paganismo pudessem apenas ver a luz a jorrar da cruz do Calvário, seriam atraídos para o Redentor. E eu, quando for levantado da terra, declarou o Salvador, todos atrairei a mim. Está em João, capítulo 12, versículo 32. Os obreiros do Evangelho em Corinto reconheceram os terríveis perigos que ameaçava aquele por quem estavam a trabalhar, e foi com o sentimento de responsabilidade que sobre eles repousara que representaram a verdade, tal como em Jesus. A sua mensagem foi límpida, clara e decidida, um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. E o Evangelho era revelado não apenas nas suas palavras, mas também na sua vida diária. Anjos cooperaram com eles, e a graça e o poder de Deus eram vistos na conversão de muitos. E Crispo, o dirigente da casa de oração, acreditou no Senhor, bem como toda a sua família. Muitas pessoas na cidade de Corinto ouviram a mensagem de Paulo, creram no Senhor e foram batizados. O ódio com que os judeus sempre tinham olhado para os apóstolos foi então intensificado. A conversão e o batismo de Crispo tiveram o efeito de enraivescer em vez de convencer esses obstinados oponentes. Não podiam apresentar argumentos que refutassem a pregação de Paulo, e na falta de tais provas recorreram aos enganos e ataques maldosos. Blasfemaram do Evangelho e do nome de Jesus. No seu ódio cego, nenhuma palavra era suficientemente amarga, nenhum ardil demasiadamente vil para ser usado contra eles. Não podiam negar que Cristo tinha realizado milagres, mas afirmavam que os tinha realizado pelo poder de Satanás.
e afirmava ousadamente que se maravilhosas obras feitas por Paulo eram por intermédio do mesmo instrumento. Embora Paulo tivesse tido algum êxito em Corinto, a impiedade que viu e ouviu naquela cidade corrupta quase o desanimou. A depravação que testemunhou entre os gentios e o desdém e insultos recebidos dos judeus causaram-lhe uma grande angústia de espírito. Duvidou se seria sábio procurar estabelecer uma igreja com o material que ali se encontrava. Como planeava deixar a cidade para ir para um campo mais promissor e procurar fervorosamente compreender o seu dever, o Senhor apareceu-lhe em visão e disse: Não tenhas medo, continua a pregar e não te cales, porque eu estou contigo. Continua, ninguém te poderá fazer mal, porque tenho muita gente comigo nesta cidade. Atos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 e 10. Paulo compreendeu que isto era uma ordem para permanecer em Corinto e uma garantia de que o Senhor faria germinar a semente lançada. Fortalecido e animado, continuou a trabalhar ali com zelo e perseverança. Os esforços do apóstolo não se limitavam à pregação pública. Havia muitos que não se podiam ser alcançados desta maneira. Assim, passou muito tempo no trabalho de casa em casa, valendo das relações familiares do círculo doméstico. Visitava os doentes e tristes e confortava os aflitos, animava os oprimidos. Em tudo o que dizia e fazia, engrandecia o nome de Jesus. Trabalhava assim como um homem sem forças, cheio de medo e assediado. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Temia ao pensar que os seus ensinos pudessem revelar mais o humano do que o divino. Ao que estão amadurecidos na fé, declarou Paulo. Depois eu posso falar com palavras de maior sabedoria, mas não é da sabedoria deste mundo, nem dos que nele mandam, pois esses estão condenados ao fracasso. Pelo contrário, dou-vos a conhecer os segredos da sabedoria de Deus, que antes era desconhecida, mas que ele desde sempre tinha destinado para ser a nossa glória. Nenhum dos senhores deste mundo teve conhecimento dela. Se a tivessem conhecido, não teriam pregado na cruz o Senhor a quem pertence toda a glória. Mas como diz as Sagradas Escrituras, o Senhor preparou para os que o amam coisas que nunca ninguém viu, nem ouviu, nem passaram pela ideia de ninguém. Mas Deus deu-nos a conhecer isto, por meio do Espírito. Com efeito, o Espírito penetra em tudo, até nas profundezas dos planos de Deus. Quem é que conhece bem o homem a não ser o seu próprio Espírito? Do mesmo modo, só o Espírito de Deus conhece o que há em Deus. E nós não recebemos o Espírito deste mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Assim, podemos reconhecer todos os dons que Deus nos deu. São estas coisas que eu dou a conhecer, mas não com palavras ditadas pela sabedoria humana, mas inspiradas pelo Espírito de Deus. Dou a conhecer aos que vivem pelo Espírito as coisas que se referem a este mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 13. Paulo reconheceu que a sua eficiência não estava em si próprio, mas na presença do Espírito Santo, cuja benigna influência enchia o seu coração, trazendo cada pensamento
em sujeição a Cristo. Ele falara de si. Trago continuamente no meu próprio corpo o sofrimento mortal de Jesus, porque também a sua vida se manifesta em mim. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10.